Hoje eu quero dar uma pequena aula de teosofia e filosofia esotérica. Uma pessoa veio me questionar a respeito do corpo, alma e espírito. O que acontece após a morte e o que acontece também quando temos uma projeção astral, quando saímos fora do corpo, né? Na filosofia esotérica, o nosso corpo ele é dividido numa estrutura septenária, né? Um quaternário inferior e uma tríade superior. Lógico que é um esquema didático para que você consiga memorizar e aprender, que na verdade esses corpos estão um acoplados dentro do outro, não é? Eu vou botar na tela aqui a imagem para ficar mais fácil de vocês entenderem. No quaternário inferior nós temos o nosso corpo etéreo, que é o nosso corpo físico, não é? Temos o nosso corpo energético, que é o que compõe a nossa vitalidade, o nosso alento, chamado Pranacharya, que é a nossa energia. Há pessoas que têm esse dom de visualizar o campo energético das outras, né? Nós temos o nosso corpo emocional, onde temos as nossas emoções, a origem dos nossos sentimentos, e nós temos o nosso corpo mental dos desejos. Esse corpo mental ele é dividido no mental inferior, que é o mental dos desejos, né? O Kama Manas, e o mental superior, que é a nossa mente pura, que é o Manas. O nosso corpo mental inferior, que é a nossa mente dos desejos, aonde estão, né, alojados os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas memórias de vivências materiais neste mundo carnal, né? E nós temos uma ligação com a nossa tríade superior, nosso eu superior, o nosso self, ou seja, si mesmo, a nós mesmos. O nosso indivíduo é o nosso espírito, que é dividido pelo Atma, que é a nossa vontade, a nossa intuição, Buddhi, que é a nossa iluminação, e a nossa mente pura, que é o Manas, que é a mente do corpo espiritual, que é onde está alojado o nosso indivíduo. O nosso indivíduo é quem realmente nós somos. O nosso indivíduo é a nossa essência divina superior, é o nosso eu divino superior. E a nossa personalidade é o que compõe o nosso corpo físico, né? O nosso corpo, entre aspas, que é capaz de viver nesta atmosfera. Então o nosso indivíduo é encapsulado no nosso corpo inferior. E assim ambos se conectam e possamos viver como vivemos hoje em dia. O problema é que muitas religiões que aprenderam sobre isso, porque esse conhecimento é antigo, né? Esse é um conhecimento indiano muito antigo, mas muito antes do cristianismo sequer começar a existir. Os pais destas religiões escravagistas entenderam isso. Por isso, uma repressão tão grande com relação ao corpo. Mas que o corpo é sujo. Que você já nasceu pecador, que você já nasceu todo errado. Isso não tem lógica, meus irmãos. Como que um ser humano pode nascer todo errado, já nasceu em pecado, sendo que ele foi criado contra a vontade? E um Deus cria esse humano com todas as suas faculdades instintivas e ele mesmo cria regras contrárias a isso. É um tremendo sacana, correto? Então isso não tem lógica, meus amigos. Não tem lógica. Não é nada contra religiões, mas o cristianismo, alguns têm a Bíblia como palavra de Deus, que particularmente
É só vocês estudarem. Quem é cristão, faça uma exegese bíblica e você mesmo verá que há contradições e coisas desconexas. E vejo muitas pessoas se entregando em missões, em lugares que o cristianismo não é aceito, pessoas morrendo desnecessariamente. Mas enfim, não estou aqui para falar de religião, mas sim de realidade espiritual, né? Quando você morre, você se desprende desse corpo, desse quaternário inferior. E a sua essência fica sozinha no plano. Quando você reencarna, você é novamente reconectado a um outro conjunto de corpo inferior. Uma outra personalidade, mas o seu indivíduo, a sua individualidade espiritual continua a mesma. Vamos supor que você teve 5 vidas aqui na Terra. Você viveu em 5 corpos diferentes. Porém, o seu indivíduo, a sua essência espiritual continua a mesma. Mas vemos claramente um esforço muito grande das religiões principais e até do sistema governamental em nos prender no nosso físico, no nosso chakra básico, ou seja, no sexo, o apego ao material, para que você não se ilumine, para que você não se conecte com o seu eu superior. Porque assim você atingido essa iluminação, você começa a entender como tudo funciona. E se você entender como as coisas funcionam, ninguém tem domínio sobre você, né? Então, a respeito da morte, quando você morre, você se desprende desse quaternário inferior, você abandona esta personalidade. Mas a sua individualidade se mantém. Mas você ainda está vivo e você teve uma projeção astral. Você teve uma saída do corpo. Não é? Então, este seu corpo, que compõe a sua personalidade, ele está dormente, está dormindo, inerte. E você se desprende dele através de um comumente chamado cordão de prata, porque se parece, numa visão energética, ele se parece com um cordão de prata, que liga este teu corpo ao corpo espiritual, aonde você viaja no plano espiritual. E isso é que se dá a projeção astral. Então, esse é o básico, meus amigos. Temos que tomar muito cuidado. Por quê? Você não é quem a sua mente diz que você é. O nosso corpo, ele é autossobrevivente. Ele sabe quando a morte vai chegar. Então ele produz meios de se proteger. Tanto que o seu coração bate sozinho, o seu pulmão respira sozinho, o seu intestino produz movimentos peristálticos, onde ele se contrai sozinho, a sua digestão é feita sem o seu controle. Nós temos um corpo físico autossuficiente. Ele luta para a sua própria sobrevivência. Ou seja, ele se prioriza. E a sua mente, muitas vezes, te engana, fazendo você se desconectar do seu indivíduo para que você viva mais a sua personalidade. Porque a única chance que o seu corpo tem de viver inteiramente a personalidade dele é aqui e agora. E se ele permitir com que seu indivíduo controle a personalidade, ele não vai viver tudo o que ele quer. Todos os instintos que ele quer colocar em prática, vivenciar toda a descarga de dopamina que ele puder provocar, para que ele sinta o prazer máximo nas coisas que ele quer. Seja no sexo, seja nos vícios, seja em determinados hábitos. Então não deixe a sua mente te controlar.
Você não é a sua mente. Você não é o seu kama manas, que é a sua mente dos desejos, o seu mental inferior. Você não é o seu emocional. Então controle a sua mente. Aí sim, você terá o controle de toda a sua vida. De todas as coisas que rodeiam você. Agora falando um pouco de magia. Vejo muitos aí falando de magia, que são magos, que são bruxos. Meu amigo, a grande maioria, você não pratica magia. Para que você pratique magia, você tem que calar o seu eu interior. Para que o seu indivíduo, o seu espírito, é quem pratica magia. Então, se você não consegue nem controlar a sua mente, você vai praticar magia como? Você tem que apelar para que outras consciências, outros espíritos façam a magia para você. Então, se você fez uma magia e deu certo, dê o crédito para quem fez. Não tome crédito sozinho, porque você não fez nada. Senão você não... Se você depende de um espírito ou de um guia espiritual para fazer magia, você não faz magia. Quem faz é ele. Se você realmente despertar o poder que há dentro de você fazer a magia, o seu espírito, a sua essência espiritual fazer a magia, você produzirá prodígios maravilhosos. Conseguirá curar pessoas, conseguirá tirar obsessores de pessoas sem intervenção de outros espíritos, apenas com o seu poder. Eu sei que hoje em dia é muito difícil, porque todo o sistema, todo o conjunto cria muitas distrações, né, para que a gente possa poder focalizar só neste mundo material e não possamos focar no mundo espiritual. E também não possamos olhar, para que não tenhamos tempo de olhar para nós mesmos. Viva mais o seu indivíduo. Procure o despertar da sua consciência para que você se conecte com o seu indivíduo. Deixe ele dominar sua personalidade. Para que você possa ter uma vida mais completa. Não deixe com que sistemas religiosos te enganem. Principalmente religiões escravagistas como cristianismo, islamismo e judaísmo. Onde o domínio é sobre a repressão, o excesso de regras que controlam seus instintos para que você viva com medo, apego e culpa e não consiga viver de fato o seu poder, a sua individualidade. Infelizmente, as religiões de matrizes africanas, que ainda têm influência do cristianismo aqui no Brasil, fazem isso. Não deixam você viver quem você é. Então não dependa de um guru. Não dependa de um sacerdote. Você não precisa disso. Se você se conectar com o seu indivíduo, com o seu eu superior, com o seu self, com o seu espírito, ele vai te guiar para o caminho certo, para onde tem que ir. Não precisa de outras pessoas ou outros espíritos te guiando. Logicamente, que os seus guias espirituais, se forem verdadeiros, estão para te ajudar a você justamente alcançar este despertar da consciência. Então pense nisso, irmão. Pense nisso. É bem resumido, isso é um assunto extenso, demanda aí pelo menos umas 2 horas de aula, mas que você entenda como funciona a vida, a morte, o que acontece após a morte e caso você reencarne. Axé a todos e que possamos olhar para dentro de nós. Outra coisa, meditação. Vou meditar, preciso calar a minha mente. Você jamais vai calar a sua mente, porque a mente ela fica vagueando o tempo todo. Você tem que aprender a focalizar. Focalizar em uma coisa. Então, o segredo da meditação é o foco naquilo. Pratique.
acha